Olá, estamos de volta então para mais uma aula de Direito Previdenciário. Nesta nós vamos conhecer quem são os segurados obrigatórios. Eles são tratados no artigo 11 da Lei 8.213 e são classificados em 5 categorias. Você pode ser um segurado obrigatório na categoria de empregado doméstico, de contribuinte individual, de trabalhador avulso ou de segurado especial. Vamos começar então pelo segurado empregado. Corta aqui para a tela. Aí estão, todos os tipos de segurados, como eu havia falado, lá no artigo 11 da 8.213, eles são disciplinados. O primeiro que nós vamos estudar é esse daqui, o empregado. O empregado é um conceito trabalhista, O cara que trabalha regido pela CLT. Ele é o primeiro tipo, tá? Então, quem é carteira assinada, quem é seletista para o direito do trabalho, é também um empregado para efeitos previdenciários. Além do seletista, o trabalhador temporário, ele também é considerado empregado. O menor aprendiz, então ele é diferente do estagiário, é diferente. O estagiário, se quiser, pode ser facultativo. Agora, o menor aprendiz não, ele é segurado obrigatório na categoria de empregado. O servidor público que não tem regime próprio de previdência é a realidade da maioria dos municípios. Então você pode fazer um concurso para um município, se ele não tiver regime próprio, mesmo sendo um servidor, você vai se vincular ao INSS. Tem também o servidor que não tem vínculo efetivo. Bom, quem é esse daí? É o cara que não fez concurso, mas consegue um cargo em comissão. Ele só tem o cargo dele em comissão. Aí, nesse caso, ele é vinculado ao INSS. São duas situações. Você pode ser um servidor efetivo, tá? E você vai ter um cargo em comissão. Ou você não é servidor efetivo, você só tem cargo em comissão. Nesse caso aqui, que você só tem um cargo em comissão, você fica vinculado ao INSS. E nesse daqui, bom, se aqui tem regime próprio de previdência social, aqui também é regime próprio de previdência social. Agora, se é município que não tem regime próprio, aí você vai ser como servidor efetivo e cargo em comissão vinculado ao INSS. O segredo é, primeiro, separa o efetivo do cara que não é efetivo e, segundo, verifica se aquele ente federativo tem ou não seu regime próprio de previdência. Tá? O exercente de mandato eletivo sem regime próprio de previdência, após a reforma da Previdência, quando eu digo sem regime próprio de previdência, eu quero dizer, é o político que não é servidor público. Porque se você é servidor público e você é eleito para um cargo eletivo, na prática você continua sendo um servidor público. Tá? Agora, se você não é servidor público, é deputado, é senador, é presidente da República, agora, com a reforma da Previdência, você está vinculado ao INSS. Não tem mais aquela história de ter aqueles regimes malucos lá dos políticos. Ou você é servidor e tem regime próprio, ou você cai no INSS. Só para lembrar, a ex-presidente Dilma, ela quando deixou a presidência, ela foi numa agência do INSS pedir a sua aposentadoria. Ok? Tem mais. Aqui eu trago várias situações em que você trabalha no exterior ou você no Brasil trabalha para um organismo internacional. Nessa situação, um mnemônico bom para você guardar é esse. Se você trabalha no Brasil ou no exterior para uma empresa brasileira, você é um segurado empregado do INSS.
Repetindo, se você trabalha no Brasil para um organismo internacional ou você trabalha no exterior para uma empresa brasileira, tá? Você é segurado do INSS na condição de empregado. Mas é claro que tem umas ressalvas. Desde que não esteja vinculado ao regime de previdência daquele país. Essa ressalva é extremamente importante. Aí eu juntei todas essas situações aqui para você ficar fera no assunto. Então vamos lá. Primeira situação. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior em sucursal da agência de empresa brasileira. Ela é constituída sob as leis brasileiras e que tem a sede e a administração no país, tá? Então a empresa foi constituída no Brasil e ela vai atuar no exterior. E lá no exterior, quem é que está trabalhando para ela? O brasileiro. Ou um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. Não é o estrangeiro que ela contratou no exterior, é o estrangeiro que estava aqui no Brasil e ela contratou, mandou lá para fora. Tipo o Andrade Gutierrez está fazendo uma obra lá em Angola e leva os trabalhadores do Brasil para lá. Então, esse cara é vinculado ao INSS brasileiro. Primeira hipótese. Segunda, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgão a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil, ou até mesmo o brasileiro, desde que ele esteja amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática. Corta para mim. Uma vez caiu na prova, assim, Solange trabalha na Embaixada do Sudão. Aí fazia lá umas coisinhas e ele perguntava, a Solange, ela é segurada do INSS? Não sei, não posso afirmar isso. Por quê? Eu não sei se a Embaixada do Sudão tem um sistema de previdência próprio, porque se tiver e ela for amparada, ela não é segurada do INSS. Ah, professor, mas a questão não falou nada. Então, exatamente por isso que eu não posso presumir. Eu posso afirmar categoricamente Solange é segurada do INSS? Não posso. A questão estava errada. Entenderam? Então, às vezes, a questão incompleta te impede de fazer afirmações categóricas. Preste atenção nisso. CESP adora trabalhar esse tipo de coisa e aí vocês ficam perdidos. É muito simples. Eu tenho como afirmar certeza? Tá? Solange trabalha na Embaixada do Sudão, ponto. Não posso afirmar com certeza que ela é segurada do INSS. Porque e se ela for protegida pelo sistema de previdenciário do Sudão? Então não posso afirmar. Entendeu? Às vezes uma questão incompleta está correta, mas não nesse caso. Nesse caso, a falta de completude da questão me impede de tirar certas conclusões. Entenderam? A gente vai resolver essa questão mais tarde, eu vou lembrar desse tópico. Corta aqui para a tela. Terceira situação. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, mas com maioria de capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tem a sede e a administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. É aquilo que eu havia falado. Trabalha no exterior para uma empresa brasileira, você é segurado obrigatório na qualidade de empregado do INSS. Mais uma situação. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, mas a maioria do capital votante pertence a uma empresa de capital nacional. O que mais gera dúvida é esse daqui. Presta atenção. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime
próprio de previdência. Então, muito cuidado com essas ressalvas, tá? Mas esse daqui se encaixa naquela situação. Trabalha no Brasil ou trabalha no exterior para uma empresa brasileira. Nessas situações é segurado empregado. Mas não é o único segurado. Nós temos também o empregado doméstico. Este é o mais fácil de você guardar. É aquele que presta serviço a uma família, tá? Pode ser um solteiro, tá? Precisa ser família, pai, mãe, filhos, não. Pode ser um cara solteiro, uma menina solteira. No âmbito residencial, de forma contínua e sem finalidade lucrativa. Aqui só tem que explicar duas coisas. Tá? Primeiro, o que é sem finalidade lucrativa? É você não explorar economicamente a empregada doméstica. Por exemplo, se você contrata uma empregada doméstica e manda ela fazer quentinha para vender, aí ela não é empregada doméstica, porque ela tem uma finalidade lucrativa. Se você contrata uma babá para cuidar do seu filho, aí, pô, já tá lá a babá cuidando do seu filho. Você fala pra vizinha, ó, se quiser deixar teu filho aqui com a minha babá, eu cobro aí 50 por dia. Ela tá explorando economicamente essa babá, então a babá tem finalidade lucrativa. Deixou de ser empregada doméstica. Aí passa a ser o quê? CLT normal, carteira assinada, tudo bonitinho, como se fosse para uma empresa. Ok. E essa forma contínua? Bom, aqui é saber quantos dias no mínimo por semana a empregada doméstica tem que trabalhar para que você considere empregada doméstica e não uma diarista. Sabe por quê? Deixa eu colocar aqui. A diarista é outro tipo. É contribuinte individual, tá? Mas isso a gente extrai do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa, foi o que eu coloquei aqui, ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Aplica-se o disposto nessa lei. Então é o seguinte, mais de 2 dias é 3. Então você pode ter uma diarista, ela vai terça e quinta, continua sendo diarista. Agora mandou ela ir segunda, quarta e sexta, deixa de ser diarista e passa a ser empregada doméstica. Fechou? Terceiro tipo de segurado obrigatório, contribuinte individual. Contribuinte individual não tem uma definição. Contribuinte individual, ele tem que ser identificado pelos exemplos que nós vamos dar aqui. São vários e vários e vários exemplos. Quem é contribuinte individual? Eu gosto de falar, é o cara que não é o empregado, não é doméstico, não é avulso, nem segurado especial. Aí ele se encaixa como contribuinte individual. É como se fosse uma categoria residual. Aí pode ser o cara que trabalha por conta própria, autônomo, garimpeiro dá muito problema, né? Garimpeiro é contribuinte individual, mesmo depois da reforma da Previdência. Profissional liberal, advogados, médicos, dentistas, titular de firma individual, empresário, a ela aqui, diarista, o padre, o pastor. A lei não fala padre, pastor, a lei fala membro de instituto de vida consagrada, tá? Eu não tenho discriminação não, tá? Eu coloquei padre, pastor, mas pode ser pai de santo, porque eu não conheço muitas religiões, então eu coloquei os mais corriqueiros, o padre, pastor, tá? Mas pode ser o líder religioso de qualquer religião. Ele se enquadra como contribuinte individual. Tem mais. Dono de cartório, árbitro de futebol, o síndico remunerado, tá? Lembre-se, quando o síndico não é remunerado é facultativo. Quando ele é remunerado é contribuinte individual. E eu vou considerar remunerado aquele que é isento da taxa condominial.
Quem é isento da taxa condominial é síndico remunerado, portanto, contribuinte individual. Médico residente, isso aqui nunca vi cair em prova, né? Mas sempre tem a primeira vez. Médico residente é contribuinte individual. O garimpeiro, de novo, aqui só para reforçar. Cooperado, membro de cooperativa, tá? Não é o empregado da cooperativa, não. O cara que é da cooperativa é contribuinte individual. O membro de conselho tutelar, né? Quando ele é remunerado. E o microempreendedor individual. Lembrando que aqui eu tenho um rol exemplificativo, tá? Não é exaustivo. Tá? Eu dei o máximo de exemplos possíveis para você entender quem seria o contribuinte individual. Pode ser o cara que presta serviço a diversas empresas sem vínculo efetivo? Pode. Você, quando é um trabalhador autônomo, você pode trabalhar por conta própria, como pode prestar serviço às empresas, para várias, né? Ah, eu sou pintor, que é pintor de portão de empresas. A empresa que precisa do seu serviço te contrata. Naquele serviço você está prestando serviço para a empresa, mas amanhã pode ser outra empresa, beleza? Bom, um que confunde muito com aquele empregado, né, que trabalha para o organismo internacional do exterior, uma diferença importantíssima é essa daqui. Corta para mim. Quando você trabalha para uma empresa brasileira, é porque você trabalha para o Brasil, no exterior. Você é um empregado. Isso continua valendo. Agora tem uma situação que pode te confundir, que é quando você trabalha no exterior para um organismo internacional. Então você não está trabalhando para o Brasil e você não está trabalhando para uma empresa brasileira. Então você não pode ser um empregado. Você vai ser um contribuinte individual. Que situação é essa? É quando você trabalha no exterior para um organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Você só trabalha na ONU, mas não é para o Brasil. O Brasil faz parte da ONU, mas você não trabalha para o Brasil, você trabalha para a ONU. Então você é contribuinte individual, segurado obrigatório. Vamos ler o dispositivo, corta para cá. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Tá? Ele não trabalha para o Brasil, ele trabalha para um organismo internacional e, por acaso, o Brasil é membro efetivo deste órgão. Ainda que lá domiciliado e contratado, só com uma exceção, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Beleza. Mas, professor, o cara está lá trabalhando na ONU, mora lá em Nova York e tal, como é que a Previdência vai cobrar isso dele? Simples. Vai que no futuro ele vem para o Brasil, aí quer se aposentar. Aí ele diz, olha, eu trabalhei 7 anos na ONU. Ah, é? Trabalhou 7 anos na ONU e você contribuir? Não, eu estava no exterior, para que eu ia contribuir? Aí mostra para ele o dispositivo, olha, para nossa lei, o certo era você ter contribuído como individual. Pô, mas eu não contribuí, o que eu posso fazer? Uma inscrição retroativa recolhe esses 7 anos que você trabalhou na Organização das Nações Unidas. Aí você pega ele direitinho quando ele precisar, que o pessoal é assim, né? Na hora que está trabalhando, ganhando dinheiro, esquece da Previdência. Aí quando vai se aposentar, aí a Previdência cobra, né? Falou, ó, você tinha que ter pago esses 7 anos. Você não pagou, vai ter que pagar agora, com todos os consectários legais. Beleza? Não confunde, então, esse que trabalha para o organismo internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, porque este é contribuinte individual. Daquela situação em que você trabalha no exterior para o Brasil. Aí você é um empregado, tá? Mas não acabou não, a gente só viu o empregado, o doméstico e agora o contribuinte individual. Falta ainda o avulso e o segurado especial. Vamos continuar, volta para cá. Então tá aqui, ó, segurado avulso. Aquele que presta serviço a diversas empresas sem vínculo efetivo, com intermediação de sindicato ou de órgão gestor de mão de obra, tá? OGMO, órgão gestor de mão de obra. Quem pode ser um avulso? Estivador, chapa. O chapa é o cara que ajuda o caminhoneiro a descarregar
o caminhão. Prático é aquele cara que estaciona o navio, não é que ele pega lá no timão e estaciona, não. Ele apenas orienta o comandante do navio por onde que ele tem que ir navegando até atracar. Beleza? Tem mais, tem sacador de café, tem o boia fria. Se você quiser uma relação mais completa, tem no Decreto 3.048, vários exemplos de trabalhadores enquadrados como avulso. E o último, né, o mais importante, o mais complexo, que é o segurado especial. Artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213. Eu fiz um breve resumo de quem é o segurado especial e mais para o fim eu transcrevi alguns dispositivos da lei porque eles são extremamente importantes. Então vamos começar. Quem é o segurado especial? É aquele que pode trabalhar sozinho, como pode trabalhar com a sua família, na produção rural. Em uma pequena propriedade, o que é que eu entendo por pequena propriedade? Até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal, professor, depende do município, varia de município para município, então não adianta você querer decorar, basta saber que o limite da propriedade é até 4 módulos fiscais. O STJ tem um entendimento diferente. A propriedade tem 10 módulos fiscais, mas ele só trabalha nesse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui tem 4 módulos fiscais. O STJ diz que está valendo, tá? Então, se for de acordo com a lei, até 4 módulos fiscais. De acordo com a jurisprudência, a propriedade até pode ser um pouco maior, desde que a área trabalhada não ultrapasse 4 módulos fiscais, tá? Então ele trabalha numa pequena propriedade, não pode ter empregados permanentes. Pode ter empregado? Pode. Só não pode ter empregado permanente, tá? E o regime é de mútua assistência. O membro da família deve participar efetivamente da atividade, então não é porque o cara é casado, tem 2 filhos, que todo mundo é segurado especial, não. Todos eles têm que agir, atuar, participar efetivamente da atividade, senão só o cara que pega na enxada que vai ser segurado especial. Ele não precisa residir no imóvel que ele trabalha, ele pode morar na cidade, tá? E vai para o campo apenas trabalhar. Já disse, não pode ter empregados permanentes, pode ter empregados temporários, tá? Temporários. E reforçando aquilo que eu falei, em relação à família, guarde isso. Também é segurado especial o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos. Então tem que ter no mínimo 16. A esposa pode ter menos de 16? Não. Não, todo mundo tem que ter mais de 16 anos de idade, ou a este equiparado que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Só de curiosidade, uma menina, né, acho que tinha 14, 15 anos, engravidou, e aí foi pedir o salário maternidade, a Previdência não deu, dizendo, né, que o segurado especial tem que ter no mínimo 16, o STJ foi lá e disse, não, tem que pagar o salário maternidade para ela, tá? Mesmo ela tendo engravidado ali nos 14, 15 anos. Aí obrigou a Previdência a pagar o salário maternidade. Ela estava na qualidade, né, de segurado especial, mas com menos de 14 anos. Então esses limites de idade o judiciário ele não assimila bem. Vira e mexe, ele vive dando aí algumas decisões, mandando desconsiderar esse limite mínimo. Então toma cuidado. Perguntou, se não falou nada, segue a lei. Mencionou jurisprudência e sim, você pode ter essas variações de entendimentos. Tem mais sobre segurado especial, né? Bom, ele pode ter empregados temporários. O empregado temporário ele tem que seguir uma proporção. Que proporção é essa? Ele pode ter uma pessoa trabalhando para ele por 120 dias por ano. Aí ele pode trabalhar essa proporção. Como assim? Ao invés de ter um, ele pode ter 2. Aí 2 tem que ser por 60, porque a proporção é a mesma. 1 vezes 120, 120. 2 vezes 60, 120. Então ele pode ter 3 pessoas trabalhando por 40 dias por ano, porque 3 vezes 40, 120 dias. Ele até pode ter 120 pessoas trabalhando para ele, mas aí só pode ser por 1
dia. Seguiu a proporção, vou considerar que não é um empregado permanente, ele não vai deixar de ser um segurado especial. Porque, olha só, qualquer coisinha ele deixa de ser segurado especial. Escreveu, não leu, o pau comeu. Então, ele é segurado especial, se agir de acordo com a lei. Agiu em desacordo com a lei, é desqualificado e passa a ser contribuinte individual, que é aquela categoria residual que eu havia falado agora há pouco. Beleza? Ótimo. Pode exercer na entre-safra outras atividades, tá? Como artesão, artista, exploração turística da propriedade. Aí é no máximo de 120 dias. Mas é detalhe, é 120 dias por ano. Tá? Por ano. Porque já caiu em prova o seguinte, vou botar aqui 2019, 2020, né? O cara trabalhava de outubro até março. Aí o pessoal perguntava se ele deixava de ser segurado especial. Aí o cara contou aqui 6 meses, perdeu. Não. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses, 90 dias. Nesse ano, 90 dias no outro ano. Respeitou os 120 dias por ano? Respeitou. Esse aí não deixa de ser segurado especial. Ok? Ele também pode ser um vereador da cidade que ele trabalha, pode integrar uma cooperativa ou ele pode trabalhar em cargo de direção de um sindicato. Todas essas situações ele não deixa de ser segurado especial. Não vai atrapalhar em nada. Ok? Vamos lá. Ele pode trabalhar com agropecuária, porém, em propriedade de até 4 módulos fiscais, passou disso, passa a ser contribuinte individual, e eu tenho aquelas situações em que ele vai ser equiparado a segurado especial. É o extrativista e o pescador artesanal. Esse pescador artesanal aqui, o barquinho dele, ó, barco, até 20 toneladas. Até 20 toneladas. Beleza? Ok. Muito cuidado com isso daqui. Você é um taxista contribuinte individual, né? Aí tem lá um sindicato dos taxistas. Você continua sendo CI. Você é doméstica e vai para o sindicato das domésticas. Você continua sendo uma doméstica. Você é empregado ou é avulso, vai ser diretor do sindicato, você continua sendo um empregado. Sabe por quê? O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura. Então, antes eu disse, o cara que é segurado especial e ocupa um cargo de direção no sindicato continua sendo segurado especial. O mesmo se aplica aos outros segurados. Ninguém deixa de ser o segurado que sempre foi somente pelo fato de assumir um cargo de direção no sindicato. Beleza? Continuando sobre o segurado especial e agora as vicissitudes, as peculiaridades. Não deixa de ser um segurado especial, tá? Não deixa de ser um segurado especial. Aquele que outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, comodato é empréstimo, até 50% do seu imóvel, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, se ele ceder lá um pedacinho da sua terra, continua sendo segurado especial, desde que siga o balizamento de até 4 módulos fiscais. Ele também pode explorar a atividade turística da sua propriedade, mas não pode passar de 120 dias
por ano. Inclusive, o valor dessa hospedagem, ele tem que colocar na sua renda para incidir contribuição. A participação em plano de previdência complementar, mas não é qualquer plano de previdência complementar. Esse plano de previdência complementar tem que ser instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou produtor rural em regime de economia familiar. Não é qualquer plano de previdência complementar, ok? Ele pode ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial do governo. Então, a mulher dele, por exemplo, deficiente, pode receber um benefício assistencial, ele continua sendo segurado especial. A utilização pelo grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, não tem problema, continua sendo segurado especial. Ele pode ser associado em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, continua sendo segurado especial. E o fato dele pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, também não vão descaracterizá-lo como segurado especial. Outras fontes de renda. Ele pode ter outras fontes e continuar sendo segurado especial? Bom, a regra é que ele deixa de ser segurado especial se ele tiver uma outra fonte de renda, mas tem exceção prevista no parágrafo 9º do artigo 11. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possui outra fonte, salvo se essa outra fonte for pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não seja maior que o menor benefício de prestação continuada. Pode receber benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído pela entidade de classe. O exercício de atividade remunerada na entre-safra, tá? Período não superior a 120 dias corridos, desde que ele contribua em cima desse valor, é o que diz o parágrafo 13 do artigo 12 da 8.212. Ele pode exercer um mandato eletivo de direção sindical, mas tem que ser da categoria de trabalhador rural. Não tem problema, tá? Se ele receber essa renda, continua sendo segurado especial. Como também pode exercer o mandato de vereador no município que ele desenvolve atividade, tem que contribuir sobre essa remuneração de vereador, continua sendo segurado especial. O fato dele estabelecer parceria ou meação outorgada na forma e nas condições do até metade, né, que ele pode ceder uma parte lá do terreno dele, desde que não ultrapasse 4 módulos fiscais, continua sendo segurado especial. Ele pode receber essa renda, não tem problema nenhum. Pode exercer uma atividade artesanal, desenvolvida com matéria-prima, produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência, que é de um salário mínimo, né, o menor valor. Também pode exercer atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada. Aí é extremamente complicado, né? Um artista que ganha menos que um salário mínimo é um pouquinho complicado, tá? Tem mais uma situação aqui que não desqualifica como segurado especial. O fato, né, dele participar em uma sociedade empresária, ele continua sendo segurado especial. Pode ser uma sociedade simples, pode ser como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária. Então ele pode ser um pequeno empresário, né, da área rural, que ele continua sendo segurado especial, né? Ele tem que manter a atividade rural, não pode sair disso, tá? A pessoa jurídica tem que ser composta apenas de segurados de igual natureza, ou seja, segurados especiais, e a sede tem que ser no município ou em município limítrofe àquele em que desenvolvam suas atividades.
tá? Beleza? Bom, aí tem uma novidadezinha aqui, seguro-desemprego, isso ainda pode ser alterado, aí tem que ver como é que vai ser a MP 905 no Congresso, corta aqui para mim, mas como agora vai incidir contribuição em cima do seguro-desemprego, aquele que recebe seguro-desemprego passa a ser segurado obrigatório da Previdência. Mas aí é uma modificação feita pela MP 905, a gente tem que aguardar para saber se vai ou não. Bom, vou ser profético aqui. Eu acredito que não passe no Congresso. Vamos ver se o futuro vai me dar ou não razão. De qualquer forma, a gente encerra aqui a parte dos segurados. Próxima aula, veremos então a perda da qualidade de segurado. Até lá, um forte abraço.